Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou fazer aquela revisãozinha para a prova de vetores. Bom, a gente vai usar essa lista de exercício aqui. Veja bem, o problema, ele está falando assim, o primeiro. Na figura abaixo, cada quadrícula tem lado igual a uma unidade de medida. Dados os vetores A, B e C, faça a representação gráfica e determine o módulo do vetor soma A mais B mais C. Veja bem, se esses camaradas aqui são os vetores A, B e C, a gente tem que lembrar o seguinte: para fazer a soma vetorial, a gente tem que obedecer a regra: aonde um vetor termina, começa outro vetor. Então, saca só, eu vou pegar todos esses vetores aqui e vou colocar aqui nessa parte da questão. Então, veja bem, aquele cara ali é o vetor A, beleza? E ele terminou aqui. Agora, ele quer que a gente faça o B. Então, eu vou pegar o vetor B, que começou aqui e terminou aqui, certo? E vou colocar ele ali. Então, aquele cara ali é o nosso vetor B. Eu disse B e não D. Então, o nosso vetor B. Beleza? E por último, ele mandou eu colocar o vetor C. O vetor C é esse cara aqui, ó. Começo aqui, termino ali. Então, esse aqui, ó, é o meu vetor C. Beleza? Então, eu tenho aqui o vetor A, B, C. Só que o problema aqui é o vetor soma. O vetor soma vai ser dado da onde ele começou, o início do primeiro vetor, até o final do último vetor. Então, eu posso dizer que a soma vetorial vai ser representada por esse vetor aqui, ó. Beleza? Então, esse camarada ali seria a nossa soma vetorial. Beleza? E quanto que vale o vetor soma vetorial? É só você contar o quadrinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 unidades. Beleza? Então, a primeira questão está resolvida. A segunda questão, ela fala assim: dois deslocamentos A e B, perpendiculares entre si, têm módulos igual a 4 e 3 centímetros. Veja a figura. Letra A. Determine a resultante C desses dois vetores. Utilize a imagem acima. Preste atenção. O vetor A começou aqui, foi até aqui. O B começou aqui, foi até aqui. E o problema é que é o vetor resultante. Então, olha só, vai ser exatamente esse cara aqui, o nosso vetor resultante, né? Então, esse aqui é o vetor resultante C. Como eles são perpendiculares entre si, para eu descobrir o valor de C, basta eu usar Pitágoras. Lembra do Pitágoras? Pitágoras falava assim, né? Vou botar as letras daqui para não confundir você, tá? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, certo? Então, C ao quadrado vai ser o A vale 4, o B vale 3. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. C vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 9. C é igual a raiz quadrada de 25. Então, C vale 5 centímetros. Beleza?
Questão número 3. Um móvel desloca-se 300 metros para o norte e, a seguir, 400 metros para o leste. Determine o módulo do deslocamento resultante, soma vetorial dos deslocamentos parciais. Então, o que ele falou? Ó, que o vetor andou 300 metros para o norte. Então, imagina que ele saiu daqui, né? E ele foi 300 metros para o norte. Então, vamos botar aqui o vetor representando ele indo para o norte. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó, o vetor 300 metros para o norte. A seguir, ele andou 400 metros para o leste. Beleza. Então, o que ele fez? 400 metros para o leste. Então, aqui, a gente vai representar os 400 metros. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber o deslocamento resultante. O deslocamento resultante vai ser quem? A distância entre aonde ele começou o movimento e aonde ele terminou o movimento. E isso eu vou chamar de D de deslocamento. Como eles são perpendiculares, né, ou seja, 90 graus, eu posso dizer que D ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser 9, né, porque 3 vezes 3 dá 9, e eu dobro a quantidade de zeros, mais 16 com 4 zeros. Então, eu sei que D ao quadrado é igual 9 mais 16, 25 com 4 zeros. Ou seja, D é igual a raiz quadrada de 25 com 4 zeros. Ou seja, raiz quadrada de 25 é 5. E 4 zeros eu só saio com 2 zeros. Então, vai dar 500 metros. Beleza? Questão número 4. Um jogador desloca-se 5 metros para o sul e, a seguir, 12 metros para o leste. Determine o módulo do deslocamento resultante. Olha o que o problema já botou aqui para a gente, ó, 5 metros para o sul, 12 metros para o leste. O que ele vai querer? O seu deslocamento. Se a gente olhar a figura com muito boa vontade, a gente vai ver que esse cara aqui é um ângulo reto. Então, ele quer que a gente descubra o deslocamento. Então, deslocamento ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, certo? Então, D ao quadrado vai ser 25 mais 144, ou seja, D é igual a raiz quadrada de 169, que vai ser igual a 13. 13 metros, porque as medidas são em metros, beleza? Outra, um ciclista parte de um local A e percorre 1.300 metros na direção norte e sul e no sentido de sul para norte. A seguir, percorre mais 500 metros na direção leste-oeste e no sentido de oeste para leste. Finalmente, desloca-se 100 metros da direção norte-sul e no sentido de norte para sul, chegando ao seu destino no local B. Represente graficamente o deslocamento vetorial D entre A e B e calcule o seu módulo. Preste atenção. Quando a gente fala em vetor, tá? O vetor, ele é um ente matemático, ou seja, ele é um ser matemático que tem módulo, direção, tá? E sentido. Beleza? O módulo, a gente pode dizer que é o número, tá? Vamos botar assim, o número que representa
o vetor? Por exemplo, se eu disser que o vetor A tem 1.300 metros, então o vetor tem 1.300 metros. Beleza? Agora, a direção, você tem que lembrar que direção é a reta. Beleza? E o sentido é a seta. Então, aqui, você tem que prestar atenção do seguinte, ó, guarda isso, ó. Aqui tem R de reta e aqui tem S de seta. Se eu disser que eu tenho um vetor aqui e o vetor tem 4 centímetros, o que eu vou dizer a respeito desse vetor? Que o módulo do vetor é 4 centímetros. Beleza? A reta, tá? Então, qual é a direção? Eu posso dizer que a direção é o quê? Horizontal. Sacou? E qual é o sentido? Ah, o sentido pode ser da esquerda para a direita. Beleza? Então é isso. Módulo é o número, direção é a reta e sentido é a seta para onde está apontando. Certo? Botei isso aqui porque vai ser interessante para a gente responder essa questão. Beleza? Então vamos voltar à questão. A questão fala assim, ó, um ciclista parte de um local A e percorre 1.300 metros na direção norte-sul. Então, o que isso quis dizer? Que se a direção é norte-sul, ele andou numa reta nesse sentido, nessa direção aqui. Beleza? Aí, o problema falou assim, ó, realmente esse vetor tem 1.300 metros, que é o seu módulo. Só que o sentido, ou seja, ele saiu de A e foi no sentido de sul para norte. Beleza? Outra, a seguir percorre 500 metros na direção leste-oeste. Certo? Então, a gente pode dizer que a direção leste-oeste seria o meu vetor aqui, ó. Né? Ó, o meu vetor leste-oeste. Porém, o problema falou o seguinte, a direção é leste-oeste e ele tem 500 metros de módulo, mas o sentido foi o quê? Sentido de oeste para leste. Beleza? Finalmente, ele desloca 100 metros na direção norte-sul. Então, direção norte-sul seria esse camaradinha aqui, né? Então, a gente teria esse camaradinha ali. Aí ele falou que o sentido foi norte-sul, então ele foi de norte para sul. E aí foi 100 metros, beleza? Aí o problema quer saber o seguinte, ele chegou no ponto B. E qual é a distância que ele percorreu de A até B? Não é isso que o problema quer? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, que a distância de A para B vai ser exatamente a minha resposta. Então, esse aqui vai ser o meu deslocamento, beleza? Bom, vamos ao artifício matemático, né? Para a gente achar essa distância, basta eu pegar e fechar aqui, ó. Se aqui é 500, aqui é 500, certo? A mesma distância, os vetores são paralelos. Agora, veja bem, se daqui aqui é 100 e daqui aqui é 1.300, esse pedacinho aqui é 1.300 menos 100, ou seja, 1.200. Então, na verdade, eu tenho um triângulo retângulo, aonde esse cateto vale 500, esse vale 1.200 e eu quero o D. Então, vai ficar assim, ó, D ao quadrado é igual a
500 ao quadrado mais 1.200 ao quadrado. Então, vai ficar d ao quadrado é igual a 25 com 4 zeros, mais 144 com 4 zeros. Beleza? Bom, então d é igual a raiz quadrada de 169 com 4 zeros. Raiz quadrada de 169, a gente sabe que é 13, e com 2 zeros, ou seja, o deslocamento dele foi de 1.300 metros. Beleza? Bom, próximo problema, número 6. De acordo com a figura a seguir, calcule os módulos fx e fy das componentes ortogonais fx e fy do vetor f, cujo módulo f é igual a 40 unidades de medida, dados seno de 60 raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 é igual a 1/2. Esse problema é um problema de projeção de vetores. Beleza? Bom, como a gente vai fazer a projeção de vetores? Pensa bem, se eu pegar e acender uma lâmpada aqui em cima, o vetor f ele vai fazer uma sombra aqui embaixo, não é? Essa sombra ela vai daqui até aqui. Beleza? Se eu apagar essa luz e fizer essa lâmpada acender aqui, ela vai fazer uma sombra aqui, ó. Não é? Ó, aqui eu vou ter outra sombra. Então, o que a gente costuma dizer? A gente costuma dizer o seguinte, que como eu fiz a sombra do f no eixo y, esse cara aqui eu vou escrever que é a sombra do f no eixo y. E a sombra do f no eixo x é esse carinha aqui. Beleza? Então, agora, pensa o seguinte. Se a gente pegar e analisar essa figura aqui, pegando esse f e colocando aqui, dá uma olhada, vê se a gente não tem um triângulo, né? Esse triângulo, ele poderia ser representado assim, ó. Esse cara aqui é o fx, esse cara aqui, ó, seria o meu fy. E esse aqui seria o meu f. Não é? E o meu glorioso 60 graus está aqui, ó. Só que aí a gente tem que lembrar de duas relações trigonométricas para resolver esse problema, tá? A gente tem que lembrar que o seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, vamos lá na figura. O ângulo é esse. Quem é o cateto oposto? Ah, bola, o cateto oposto é o FY. Ah, legal, legal. Então, eu sei que o cateto oposto é o FY. E quem é a hipotenusa? Ah, a hipotenusa é o F. Beleza? Então, eu posso dizer que o meu FY vai ser igual a F seno de θ. Beleza? Esse é o FY. E quem é o cosseno de θ? Ah, cosseno é o cateto adjacente divididos pela hipotenusa. Legal. Então, vamos lá, ó. Cosseno de θ vai ser cateto adjacente é o que está junto, é o fx, não é? Então, fx sobre f. Ou seja, o fx vai ser igual a f cosseno do ângulo. Beleza? Então, já resolvemos as projeções.
Só que o problema falou que o f vale 40 unidades e ele deu os ângulos. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Se o fy é igual a f seno do θ, eu posso dizer, então, que o fy vai ser o quê? 40 vezes o seno de 60. Então, o fy vai ser 40 vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Simplifica esse com esse e aqui dá 20. Então, a minha resposta é o quê? 20 raiz de 3. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer agora para o fx, que é f cosseno de θ. Foi o que a gente achou. Então, eu sei que o fx vai ser 40 vezes cosseno de 60. Então, o fx vai ser igual a 40 vezes 1/2, né? 1/2. Então a minha resposta vai ser 20, porque 40 divididos por 2 dá 20. Beleza? Vamos tentar de novo? Olha só, o número 7. Um corpo desloca-se com movimento retilíneo uniformemente acelerado, apoiado sobre uma superfície horizontal, devido à ação de uma força de 20 newtons. Esboce as componentes do vetor horizontal e vertical e calcule seus módulos. Dados cosseno de alfa é 0,8, seno de alfa é 0,6. Beleza? Então, se a gente for olhar toda essa projeção que a gente fez aqui, ela está repetindo aqui embaixo, não está? Veja bem, se eu pegar e construir aqui, né, a sombra do f na direção x, eu vou ter aqui o meu f na direção x. Se eu pegar e fizer a projeção do f no y, eu vou ter aqui o meu fy, não é? Ó, veja bem, esse cara aqui é o meu f na direção y, e esse aqui é o meu f na direção x. Se eu pegar esse cara e colocar aqui, a gente fecha um triângulo retângulo. E aí, a gente sabe que o fx vai ser igual a f cosseno do ângulo e o fy vai ser igual a f seno do ângulo. Beleza? Então, é só substituir os valores, certo? Então, olha só. O fx vai ser 20 vezes cosseno de alfa. O cosseno de alfa, ele falou que vale 0,8, né? Então, vai ser 20 vezes 0,8. Isso vai me dar 16 newtons. Agora, o fy vai ser igual a 20 vezes seno de alfa, né? Então, vai ser 20 vezes 0,6. 20 vezes 0,6 vai dar 12 newtons, beleza? Vamos lá. Número 8. Uma força horizontal, uma força constante F, de intensidade 25 newtons, atua sobre um bloco que faz com que ele sofra um deslocamento horizontal. A direção da força forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento. Esboce as componentes do vetor F, horizontal e vertical, e calcule seus módulos. Então, o que o problema quis? Que a gente colocasse aqui, né, a componente horizontal, que é a sombra do F no nosso eixo x. Então, esse vetor aqui a gente chama de fx. O outro, ele quer que a gente faça a projeção na direção y. Então, aquele cara ali vai ser quem? O f na direção y, certo? Botando esse cara ali,
a gente vai fechar o triângulo. E aí a gente sabe que o fx é igual a f cosseno do ângulo e o fy é igual a f seno do ângulo. Não vou ficar fazendo aquela montagem de triângulo toda vez, não, senão vai ficar muito longa as resoluções, tá? Como a gente fez isso aí numa questão aí para cima, eu acho que qualquer dúvida é só voltar o vídeo e ver como a gente fez a projeção, beleza? E se tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário, tá bom? Que aí eu te respondo. Bora lá. Ó, o fx, ele vai ser igual a f, que vale 25, vezes o cosseno de 60 graus. Então, vai ficar o meu fx vai ser igual a 25 vezes o cosseno de 60 graus, que o problema falou que vale 0,5. 25 vezes 0,5 vai dar a metade, né? 12,5 newtons. Aqui vai ficar Fy é igual a 25 vezes seno de 60. Então, Fy vai ser igual a 25 vezes o seno de 60, que é igual a 0,87. Multiplicando 25 por 0,87, vai dar 21,75 newtons. Beleza? Está respondido a questão. Questão número 9. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro e aponta na direção dos números, na extremidade do mostrador, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros da hora e do minuto, marcando quando o relógio marca 6 horas. Então, vamos lá. Suponha que a gente tem lá o nosso relógio, certo? E o nosso relógio ele tem a posição dos números, né? Ó, 12, 6, 3 e 9. E aqui é o centro do relógio, beleza? O ponteiro da hora vale 1 e o ponteiro do minuto vale 2 centímetros. Então, a gente pode fazer assim, ó, bem grosseiramente, dizer que esse aqui é o ponteiro do minuto e esse aqui é o ponteiro. Eu vou fazer de outra cor. Que esse aqui, nossa, acho que esse aqui fica melhor, ó. Esse aqui é o ponteiro da hora, né? A gente sabe que o ponteiro da hora, ó, o da hora é 1 centímetro e do minuto é 2 centímetros. Então, aqui a gente tem 2 centímetros e aqui 1 centímetro. Certo? Como esses ponteiros eles estão, né, fazendo um ângulo de 180 graus, a gente pode dizer o seguinte, ó, se eu tenho um vetor para lá, né, de 1 centímetro e um vetor para cá de 2 centímetros, a resultante das forças vai ser o quê? 2 menos 1, eu tenho a resultante das forças de 1 centímetro. 1 centímetro na direção do 12. Então, vamos lá. Letra A. O vetor tem módulo de 1 centímetro e aponta na direção do vetor, do número do relógio, 12 do relógio, né? Então, é isso, ó. Ele vai ter 1 apontando para o 12. Resposta letra A. O vetor tem módulo 2? Não, o módulo é 1, por isso que está errado. O vetor tem módulo 1, beleza, e aponta na direção do número 6, é errado. Imagina uma corda, né? As pessoas puxando aquela corda, né? O cabo de guerra. Se para cá eu puxo com a força de 1 newton e para cá com a força de 2 newtons, a tendência é o quê? Eles irem na direção do 2, do 12, né?
Então, por isso que está errado a letra C. A letra D diz, o vetor tem módulo de 2 centímetros? Não, está errado. O vetor tem módulo de 1 centímetro. E o vetor tem módulo de 1,5. Também está errado. Beleza? Questão número 10. A Aline anda 40 metros para o leste e certa distância para o norte, de tal forma que fica afastado 50 metros do ponto de partida. A distância percorrida para o norte foi... Então, se a gente for pensar no que o problema falou, ele falou o seguinte, ó, a Aline andou 40 metros para o leste. Então, vamos botar aqui, ó, 40 metros para o leste. Depois ela andou uma distância X para o norte, né? Então, essa é a distância que ela andou para o norte. E o problema disse que esse deslocamento dela aqui foi de 50 metros. Então, vamos lá, ó. O que o problema falou? Que aqui foi 40, certo? Aqui foi X e aqui foi 50. Qual é a distância X? A gente sabe o quê? Por Pitágoras, 50 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado vai ser 2500 menos 1600, certo? Porque 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Então, eu sei que x vai ser igual a raiz quadrada de 900, ou seja, x é igual a 30 metros, beleza? 30 metros vai ser a nossa letra B. A questão número 11, ela fala assim, uma partícula é submetida à ação de duas forças constantes. Uma tem intensidade de 60 newtons e outra tem intensidade de 80 newtons. A respeito do módulo da força resultante sobre a partícula, pode-se afirmar que será... Então, a gente pode pensar basicamente em três hipóteses. Vamos pensar assim, ó, no primeiro caso, vamos supor que a bolota esteja aqui, né? E que eu faça uma força para cá de 60 newtons e eu faça outra força para cá de 80 newtons. Qual vai ser a resultante dessas forças? A bola mole. Os dois vetores estão em paralelo e puxando para o mesmo lado, vai ser 60 mais 80, ou seja, 140 newtons. Beleza? O segundo caso que a gente poderia ter seria a bolota aqui, aí o vetor de 60 newtons está puxando para lá, ele podia estar puxando para o outro lado também, tá? E ao contrário, né, a gente vai ter o nosso vetor de 80 newtons. Então, o que acontece? Nesse caso, a resultante das forças vai ser o quê? 80 menos 60, 20 newtons, né? E o nosso terceiro caso seria assim, eu tenho a bolota aqui, tá? E eu peguei e puxei para cá com 60 newtons e puxei para cá com 80 newtons. E aí a gente vai ter a resultante das forças aqui. Então, resultante ao quadrado vai ser 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Então, a resultante ao quadrado vai ser 3600 mais 6400. Então, a resultante vai ser raiz quadrada de 100 com mais 2 zeros. Ou seja, a resultante vai ser de 100 newtons. Certo? Então, a gente tem aí as três possibilidades básicas. Vamos às alternativas. Né? Ele falou assim, ó,
A respeito do módulo da força resultante sobre a partícula, pode-se afirmar que será de 140 newtons necessariamente, obrigatoriamente? Não, porque se a gente mudar a posição dos vetores, os valores mudam. Então, a letra A está errada. De 20 newtons em qualquer situação? Não, né? A gente viu que muda também. De 100 newtons se as forças forem perpendiculares entre si. Opa, a gente viu que quando elas são perpendiculares, né, a resultante é de 100. E obrigatoriamente diferente de 80. Não, também está errado. Por isso que a resposta é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.